Agora vamos continuar. O que é que o Espírito faz na nossa vida? Já vimos uma coisa, ele dá-nos a capacidade de não viver subjugados pela nossa velha natureza, mas viver em vitória sobre a minha velha natureza. Eu não consigo, mas o Espírito Santo permite-me viver assim. Ponto número 1. Ponto número 2. Ele dá testemunho ao meu espírito que sou filho de Deus. Sou filho adotivo. Ele quis-me fazer de mim um filho seu. Agora, nesta última aula, vamos ver isso de uma outra forma. Quarto, ele traz-me o céu até mim. De tal maneira que vale a pena pagar o preço. Ninguém gosta de sofrer, certo? Agora até fazemos as colonoscopias já com sedação, está bem? Eu fui ao meu médico, o meu médico é do melhor que existe. Quando eu dou por isso já tenho uma carrada de exames. Também não aparece lá muito, a verdade é essa. Não é? E às vezes não me dá jeito. Ele ligou-me dizer, preciso, porque eu fui fazer um ataque e tenho aqui um problemazito. E ele ligou-me, disse, segunda-feira preciso que venha cá. Eu disse, segunda-feira não me dá jeito. Doutor, segunda-feira não me dá jeito. Quarta-feira dá-me jeito. Quinta também já não me dá jeito, porque tinha que ir para Vimioso de manhã cedo, então não me dá jeito. Mas quarta posso. Então deixe-me lá ver. Sim, mas esteja aqui às 9h30. Sou doutor, estou sim senhor. E estava lá às 9h30, estava lá para ser atendido. Está bem? Quando eu dou por isso tenho uma colonoscopia. Ele disse, passei com sedação. Eu disse, para quê? Para quê? Então já fiz 2. Para quê? Disse, doutor, não há necessidade. Não há. Tem que se tirar eletrocardiograma, tem que se tirar aquilo, aquilo outro. Doutor, vai-se assim, porque até vou sozinho, volto a escutar a incomodar a Isabel, vou e venho, consultação já não é bem assim, então não incomodo ninguém. Está bem, então passo das 2 maneiras, depois você decide. Pronto, está bem. Ok? Mas ninguém gosta de sofrer, é sedação, isto e aquilo, tudo. Mas a carreira cristã implica necessariamente tempo de dor, tempo de sofrimento. Faz parte da nossa vida. O sofrimento não é meritório, mas passamos, porque esta vida não é perfeita. Ainda não estamos no céu. Certo? Passamos por arguras. Era tão bom não vermos os nossos queridos partirem, certo? Porque apesar de nós sabermos que eles vão para o céu, a separação da carne dói. Dói ou não dói? Choramos, porque já não temos mais connosco. Verdade? Agora, meus amados irmãos, mas no meio de tudo isto, vejam lá o verso 26. O Espírito Santo também assiste nas tuas fraquezas. Verdade? Olhem para lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa... Vocês identificam-se com isto? Quantas vezes no meio da nossa necessidade não sabemos o que é que havemos de pedir? Ficamos completamente perdidos. Deixem-me contar uma experiência. No ano em que eu ingressei na escola bíblica, mesmo ano que o irmão Zé Manel Silva também ingressou, por acaso, só por acaso. Malicina já tinha feito o curso, estava lá segunda vez, porque ela não aprendeu bem as coisas, precisava de um segundo ano. Ela não gosta de assumir isso, mas acho que nós temos... Não, senhora, ela já tinha feito o curso e estava ali a servir na área da secretaria. Está bem? Mas antes, a minha irmã teve um acidente muito grave mesmo. Ela entrou em estado de coma e os médicos diziam que ou ela nunca mais acordava, ou se acordasse ela iria acordar como um vegetal. Os meus pais ficaram completamente destruídos, não conseguiam ir visitar a minha irmã. E aquilo que os médicos pediam era para que os familiares fossem lá e falassem com ela a ver se ela reagia. Então quem ia sempre era eu entrava e via a minha irmã e falava com ela. Ela estava em estado de coma profundo, não havia nada.
Lembro-me de ter chegado a casa e ter conversado com Deus. Sim, daquelas conversas tete a tete. Parvamente eu fiz isso. Disse: Deus, porque é que isto aconteceu à minha irmã? Os meus pais não queriam ter mais filhos e tu permitiste que a minha mãe ficasse grávida. Ela não era viável e tu deste viabilidade. Ela nasceu prematuramente, ela nasceu com 1,6 kg. Ela tem agora 46 anos. Então ela nasceu com 1,6 kg. Nasceu com vários problemas nos olhos, no coração, vários problemas. O que os médicos disseram é: ela não é um bebê viável. Pronto. Vamos esperar que o inevitável aconteça. Deus curou o coração. Deus curou os rins. Deus curou os olhos. Senhor, tu fizeste milagre atrás de milagre. Os meus pais dedicaram-te. E a tua palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra do mal. Senhor, porquê é que tu deixaste que acontecesse isso à minha irmã? O Senhor nunca me respondeu. Mas eu lembro de estar de joelhos e de repente falar línguas. Pá, 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 pá. Até o momento em que estancou, pá, que parou. E eu lembro de ter-me levantado com uma paz no meu coração tão grande. Eu não sabia o que é que havia de pedir. O meu coração estava em choque. Mas o Espírito Santo intercedeu por mim. Sabe, e isto é tão maravilhoso. O nosso Deus é tão cuidadoso. Porque às vezes não sabemos o que é que devemos pedir. Ficamos bloqueados, já não temos palavras. Às vezes já nem temos lágrimas para chorar. Parece que não temos mais nada. Simplesmente vamos aos pés do Senhor e de repente o Espírito Santo começa a falar através de ti. Não sabes o que é que Ele disse, mas uma paz vem até ti. Como que dizer, o pedido foi entregue, foi ouvido. A solução está a caminho. Amém? O teu Espírito Santo está para assistir nas tuas fraquezas. Quando as lutas, as provas vêm, a nossa fé fica bambeada, ficamos desorientados, o Espírito Santo está contigo. Sabe, por isso é que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que é a minha força. O segredo da graça é eu admitir sempre: eu não consigo enfrentar tudo e todas as coisas, mas o Espírito Santo está comigo, está em mim. Ele é quem me capacita. Vamos andar um bocadinho mais. Agora eu sei outra coisa. Olhem lá para o versículo 28. Ou melhor dito, podem olhar para ali, todos. Sabemos que todas as coisas, é assim que está escrito, eu estou a dizer de cor. Sabemos que todas as coisas, tudo, mesmo o mal. Lembram-se de uma família um bocado desajustada, que viu vir o irmão mais novo e disse: vamos matá-lo. É uma família ligeiramente desajustada, não é? Tinha alguns problemas. Vamos aí, vamos matá-lo. Lembram-se? O filho mais velho intercedeu, porque era o responsável perante o pai, Rúben, certo? Lançaram-no num poço que por acaso não tinha água, por isso ele não morreu afogado, nem tinha lama, por isso não morreu atolado, e passou por acaso uma caravana e até venderam. Foi uma coisa boa que eles fizeram a José, mas o teu Deus é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, e metam lá elevado à potência não sei quantos. Ele é tão grande que pega nisto tudo de mal e transforma. Porque José diz assim: vós bem tentaste mal contra mim, mas Deus transformou nisto que vocês estão a ver. Todas as coisas. O meu Deus pega em tudo o que acontece na minha vida e transforma em meu benefício. Agora, este bem
tem a ver com o propósito de Deus. Certo? Para que tu cada vez sejas mais parecido com Ele. Nem sempre o bem de Deus é coincidente com o teu bem, mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, certo? Então Ele pega em tudo e faz com que seja para meu benefício, para a minha carreira espiritual. É isso que vem mais abaixo. Porquanto aos que de antemão, vamos olhar para ali que é mais fácil, espera aí. Então, não, eu estava a fazer pose, até fui pentear-me tudo no instante, pus maquilhagem e tudo. Ok, vamos lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também... Uau, agora já temos uma frase. Deus previamente estabeleceu o que Ele queria que tu fosses. Deus não destinou uns para a salvação e outros para a perdição. O que Deus destinou foi aquilo que Ele quer que tu sejas. O que é que Deus quer que tu sejas? Sabe, e esta é a magnitude. Eu não vou conseguir porque eu sou muito pequeno. Mas eu consigo parar e meditar nisto. Quando Deus decidiu criar o homem, façamos o homem, Ele decidiu também uma outra coisa: matar o seu filho. Quem matou Jesus foi o Pai. Verdade? Porque o único que tem poder para julgar é Deus o Pai. Certo? Quando Ele decidiu criar-me, automaticamente Ele decidiu entregar o seu filho por mim. Porquê? Porque Ele também destinou o que é que Ele queria que eu fosse. Ser seu filho. Não é isso que está ali? Para sermos conforme à imagem de seu filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Venham comigo até ao jardim do Getsemane. Está Jesus. Quando Ele sai do cenáculo, Ele esteve aqui a celebrar a ceia, aqui em Coimbra, está bem? Ele desceu as escadas e foi para o jardim. Está bem? Não sei qual é o jardim que há aqui. Ele foi para o jardim do Getsemane. E no percurso ele começa a falar com os discípulos. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até à morte. No original significa: há uma escuridão que está a se aproximar de mim, que me está a esmagar. Está-me a sufocar, quase que eu não consigo continuar a viver. Pela primeira vez, ele pede aos discípulos: fiquem comigo aqui e orem por mim. Vigiem comigo, orem por mim. Ele adiantou-se um bocadinho mais, cerca de 20 a 30 metros, um tiro de pedra, o lançado de uma pedra. E ele ali, aconteceu alguma coisa única. Ele não tinha as mãos furadas. Ele não tinha as costas rasgadas pelo chicote. Ele não tinha na fronte a coroa de espinhos. Ele não tinha nada disso. Mas de repente, na sua pele, começou-lhe a aparecer umas gotículas. Não é um suor que corre em pica, mas umas gotículas. E de repente, estamos ali, Jesus, homem, a dizer: Pai, todas as coisas te são possíveis. Se é possível, passa de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Primeiro do que tudo, estas palavras de Jesus têm que ser contextualizadas na vida inteira de Jesus. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Certo? Quando Jesus está a orar aí, não está a fugir da vontade do Pai. Está aquilo que tantas vezes nos acontece. Eu tenho um querer, eu tenho uma vontade, mas eu preciso de ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, o meu querer, a minha vontade é esta, mas ajuda-me a obedecer-te àquilo que tu queres. Agora vamos passar para o lado do Pai. Jesus, Ele disse: este é o meu Filho amado,
em quem eu tenho todo o meu prazer. Este filho amado em que ele tem todo o prazer estava a dizer, se é possível, passa de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Qual foi a vontade do Pai? Foi entregar o seu único filho para que me possa ter a mim, Alexandre Samuel dos Santos Mendes Lopes. Eu não lhe dou tanto prazer como Jesus lhe dá. Eu não lhe dou tanta alegria como Jesus lhe deu. Eu não satisfaço a sua visão como Jesus lhe satisfez. Porque eu não sou tão obediente. Eu ainda não consigo viver em cada momento, em cada instante, para a glória dele. Ainda assim, ele escolheu-me a mim. Porque ele queria ter-me a mim como seu filho. A história da Bíblia é a meu respeito. Um Deus que trabalhou ao longo da história para me ter a mim como seu filho. Sim, eu não estou a exagerar. Também não sou carapau de corrida. Não sou melhor que os outros. Mas Paulo diz-me a mim em Gálatas 2:20, o qual me amou e assim mesmo se entregou por amor de mim. E se Paulo diz isso, eu também posso dizer, o qual me amou e assim mesmo se entregou por amor a mim. Ele estabeleceu um plano. A minha salvação não é do acaso. Ele estabeleceu um plano para me alcançar. Como eu disse de manhã, é um cão de caça que me marcou e veio na minha perseguição. E não me largou até atingir-me. Porque Ele quer que eu faça parte da sua família. Amém? Este é o Deus em que eu creio. Este é o Deus em que eu creio. Deixa-me fazer aqui. Como é que eu posso viver com o meu coração dividido? Se ninguém me ama como Ele me ama. Como é que eu não lhe vou dar tudo? Se Ele deu tudo por mim. Eu não tive de fazer nada. Ele fez tudo por mim. E veio-me oferecer. Ele desceu do céu à terra e veio até mim. Não foi isso que Ele fez contigo? Não foi o Espírito Santo que veio até ti e bateu à porta do teu coração, convenceu-te? A única coisa que tu fizeste foi abrir a porta e quando abriste, Ele entrou. E o resto da história é Ele em ti. Certo? Agora vamos ver o trabalho do teu Deus. Porquanto aos que, agora verso 30. E aos que predestinou, agora o que é que fez? Então Ele veio até ti, chamou-te, atraiu-te até Ele. E quando tu abriste a porta da tua vida, o que é que Ele te deu? Aos que chamou também, justificou. E aos que justificou, também glorificou. E o que eu acho estranho aqui é que os verbos estão todos no passado. É verdade que, quanto ao chamar, está correto. Lá atrás, há 44 anos atrás, Ele chamou-me, eu abri a minha vida para Ele. E nesse dia, Ele justificou-me. O meu problema não é com isto. O meu problema é que, olhando daqui para vocês, apesar de serem bonitos e estarem todos bem conservados, eu ainda não consigo ver em vocês a glória, o vosso corpo glorificado. Porque ainda vejo alguns como eu que não têm cabelo em cima da cabeça, outros que têm rugas, outros que já mexem-se um bocadinho mais empenados, está bem? Outros que aqui roem as unhas. No céu ninguém rói as unhas. Esta nunca tinha dito, mas parece-me bem. Certo? Os irmãos já estão glorificados. Até os irmãos me ajudem como é que está ali no passado. Para Deus já está feito. Tu ainda não chegaste, mas para Deus já está feito.
Porque Ele chama as coisas que não são como que já fossem, porque não depende de circunstâncias nem condições. Ele faz acontecer. Ele tem todo o poder. Irmão e irmã, portanto não tens de ter medo, não tens de ter receio, não tens de viver inseguro e instável. Aquele que começou a boa obra em ti é fiel e justo para terminar até aquele dia. Percebemos isto? Ainda não estamos no céu, mas da perspectiva de Deus é como que já lá estivéssemos. Tudo está seguro. Agora, meus amados irmãos, o que é que os irmãos têm a dizer a isto tudo? Porque é o verso 31, certo? É o verso 31. O que é que os irmãos têm a dizer a estas coisas? Porquê é que os irmãos têm medo do dia de amanhã? Porquê é que os irmãos vivem inseguros? Têm dúvidas que Deus é contigo? E se Deus é contigo, então eu sou mais do que vencedor por aquele que nos amou. Certo, irmão? Então porquê é que tu vives inseguro? Aos mais velhos, porquê é que vivem inseguros? O que é que vai ser de mim? Os anos vão passando, as minhas faculdades vão perder. O que é que vai acontecer? Deus precisa das tuas faculdades, da tua força para cuidar de ti. Acham que o teu Deus é assim tão pequeno? O que é que vai ser dos meus filhos quando eles crescerem? Que sociedade é que vai ter? O teu Deus precisa de uma sociedade boa para que os teus filhos possam ser cuidados, ou Deus vai cuidar deles? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se os irmãos lerem o resto do capítulo, vão ver que há alguém contra nós, ou há muitos alguém contra nós. O problema não está aí. Não é que nós, porque Jesus está comigo, não temos mais ninguém contra nós. Não é isso. O importante é quem está ao nosso lado. Agora a pergunta é, o Senhor é contigo? Tens dúvidas ou tens certezas? Então, se Deus é contigo, tu tens que viver seguro. Não importa quem vem por diante, é quem está ao teu lado, é quem está contigo. Segundo lugar, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Vamos parar aqui. A ênfase não está só no que ele deu, é por quem ele deu. Percebem, irmãos? Não está só no que ele deu o seu único filho, é também por quem é que ele deu. Por quem é que ele deu? Como há bocado estávamos a ver, foi por mim, foi por ti. Alguma coisa mais excelente do que Jesus? Algum bem maior em Deus que Jesus Cristo, seu Filho amado? Então, irmão, como é que tu vives aflito, ansioso, que Ele não vai responder às tuas orações? Ele nem mesmo a seu próprio Filho poupou. Percebe o que é que Paulo está a dizer à igreja de Roma? Quando eu clamo a Deus, quando eu oro a Deus, porque é que eu tenho que ficar nervoso e inseguro? Ele poupou o seu filho. Uma pergunta. E tu já amavas a Deus quando Ele lhe entregou o seu filho? E Ele não deu o seu filho? Terceiro, porquê é que tu continuas a viver com uma consciência pesada por causa dos teus pecados? Quem tentará, é o verso seguinte, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmão e irmã, eu e tu não podemos carregar com os nossos pecados passados. Não fizemos tudo bem na nossa vida. Eu já vos disse que a minha vida nem sempre foi linear. Mas eu nunca esqueci o que eu fiz e as consequências. Mas eu sei que o meu Jesus me perdoou. Sabe, eu lembro tão bem, depois do pós, quando pedi perdão a Deus e Deus restaurou-me, quando eu estava a louvar a Deus, a buscar a Deus para voltar a ser cheio do Espírito Santo, o diabo vinha e dizia: tu achas que Deus te ouve? Depois do que tu fizeste?
desculpem a expressão, chapava-me na cara a minha vida. E aquilo no início mandava-me abaixo. Eu não conseguia continuar a louvar a Deus, parava. E uma vergonha tremenda. Só me dizia, Deus perdoa-me, Deus perdoa-me. Mas Deus já me havia perdoado lá atrás. Percebem? É pecado? É. Mas eu arrependi-me, confessei o meu pecado. Ele é fiel e justo para me perdoar. A coisa ficou lá atrás, ficou lá atrás. Agora é um novo recomeçar, é um novo recomeço. Lembram-se de Pedro? Depois de ter negado Jesus, Jesus teve o cuidado de dizer aos meus discípulos e a Pedro que eu subo para e quero me encontrar com eles. Eu quero estar com Pedro. E Jesus teve o cuidado de restaurar Pedro. Irmão e irmã, o diabo quer sempre nos apontar o dedo. Mas se tu já confessaste o teu pecado, já sentiste o perdão de Deus, então confia no Senhor, que ninguém pode te acusar, ninguém pode se levantar e apontar o dedo, porque tu estás lavado e purificado no sangue de Jesus Cristo. Amém? Uma vez apanhei em Lisboa uma irmã, uma enfermeira. Estava às portas da morte e ela chamou-me. Ela disse, pastor, eu preciso falar consigo, eu preciso desabafar com alguém. Ela tinha feito imensos abortos. Pagava-lhe, como enfermeira ela fazia os abortos clandestinos. Disse, pastor, eu nunca falei com ninguém. E isto atormentou-me a vida inteira. Então foi um processo de antes dela partir para o Senhor, ela partir em paz. É pecado? É. Ela cometeu pecado. Mas o meu Jesus é fiel e justo para me perdoar, para lhe perdoar, se ela confessar os seus pecados. Então foi o processo de ajudá-la a partir em paz. Graças a Deus, ela partiu em paz, ela foi em paz. Bendito é o nome do Senhor. É pecado? É. Mas o meu Jesus morreu na cruz do Calvário. Não vivas com isso. Luta aos pés do Senhor para dizer, Senhor Jesus, eu preciso de sentir em mim o teu perdão, para que não carregue este fardo. Irmãos, eu e tu não temos que carregar este fardo nas nossas vidas. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Voltamos um bocadinho àquilo que eu já disse. Eu e tu não temos que ter medo se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Porque ninguém nos pode condenar. Porque um já foi condenado em meu lugar. E ele ressuscitou para não deixar dúvidas que nele não havia pecado algum. Então o seu sacrifício é perfeito, preencheu todas as coisas. Se ele foi condenado, eu não posso ser condenado. A não ser que rejeite a Deus e ao sacrifício do seu amado Jesus. Assim eu estou irremediavelmente perdido. Mas se eu estou em Cristo, então eu quero dizer que ele já foi condenado em meu lugar. Eu jamais, em momento algum, posso ser condenado. Então eu caminho com alegria no meu coração, porque eu sei que o céu é meu. Quem nos poderá, ou quem nos separará do amor de Cristo? Notem uma coisa. Não é o teu amor por Cristo, mas é o amor de Cristo para contigo. A tribulação, a angústia, a nudez, deixa-me lá ver se eu ainda preciso de óculos, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Pelo contrário, por amor a ti, somos entregues todos os dias à morte. Certo? É o que o texto que vem a seguir. Pelo contrário, eu voluntariamente me entrego à morte. Não tenho por ti, eu estou disposto a dar a minha vida. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele. Deixa-me fazer uma pergunta. Tu e eu conseguimos vencer isto tudo?
Sabes, das piores experiências que eu passei no ministério, foi um mês que o dinheiro acabou. E nós tínhamos acabado de ter o Ruben. Foi no início do nosso ministério. Sabe, eu e a Isabel estávamos dispostos, como hoje estamos, a qualquer coisa. Eu tenho uma chamada, a Isabel tem uma chamada. Estamos dispostos a fazer tudo. Mas os nossos filhos, eles não têm uma chamada. E nós não tínhamos dinheiro para comprar leite para o menino. O diabo veio logo dizer, então, e agora? Nem consegues tomar conta do teu filho. Fui fazer o culto. Falei com Deus. No final do culto passei pela mesma caixa de multibanco e o Senhor disse, vai lá pôr o cartão de multibanco. Eu fui, porque o Senhor mandou. É como lançar as redes para o outro lado. Senhor, não faz sentido nenhum. Mas és tu que dizes, tu é que sabes. Eu fui pôr. Até hoje não sei, mas eu tinha 50 euros na conta. E eu não me descontrolo nas minhas contas. Eu percebo da coisa e controlo muito bem. Até hoje eu não sei, mas chegou até o fim do mês. Certo? Há coisas que custam e que vacilamos. E vou-vos dizer mais, e às vezes falhamos. Mas o amor de Deus não depende se eu sou fiel e venço tudo, ou se eu falho e erro em tudo. O amor de Deus é uma constante. Certo? Então, no meio de tudo isto, eu sei que eu não conto comigo, mas eu conto com Ele. É Ele quem está comigo em todo o tempo. Lembram-se da promessa de Isaías, não temas que eu estou contigo. Eu tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu sou contigo. Certo, irmão? Certo? Por outro lado, nós estamos dispostos a ir até ao fim. Por causa daquilo que Ele fez por amor de mim, eu estou disposto a ir até ao fim com Ele. Como disse Jó, ainda que Ele mate, nele confiarei. Amém? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. O meu Pai nunca me deixará de amar. O meu Pai nunca me abandonará. O meu Pai nunca se esquecerá de mim. Amém? Ainda que todos venham contra mim num momento, o Senhor está comigo. Mesmo que a minha força não seja suficiente, a minha fé vacile, mesmo que eu caia por terra, mesmo que eu despere da vida, eu sei de uma coisa. O meu Pai continua a me amar. Lembram-se do filho pródigo? Eu posso voltar para a casa do Pai. Certo? Os irmãos têm crentes que estão desviados, verdade ou não? Infelizmente todas as igrejas têm. Nós temos que dizer que apesar de eles terem feito o que fizeram, o amor do Pai continua intacto. E que eles precisam de voltar. Mas esse amor do Pai é visível através de ti e através de mim. Quando tocamos a vida deles com amor. E nós temos que dizer, mas Deus continua a amar-te. Deus tem saudades de ti. Deus sente a tua falta. Lembram-se da expressão do pai do pródigo? Este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. O que é que acontece? Em todas as histórias, elas acabam da mesma forma, exceto a última, que tem um fim em aberto. Mas todas elas acabam com festa. O pastor que recuperou a ovelha
chamou os outros pastores e fez festa. A mulher que perdeu a dracma chamou as amigas depois de encontrar, fez festa. O filho que voltou, o pai que recuperou o filho, fez festa. Há sempre festa no céu. Mesmo por alguém que andou na igreja, abandonou os caminhos do Senhor, entrou por uma vida depravada, fez o que... Quando Ele volta, o céu se enche de festa. Alguma pergunta, alguma questão até aqui? Eu queria rapidamente passar pelos capítulos 9, 10 e 11, porque amanhã queria entrar na parte prática da carta. A carta está dividida em duas partes, a primeira e a segunda. Não, isto, para eu chegar a esta conclusão foi anos e anos e anos. Mas tal como as cartas mais tardias de Paulo têm uma forma de escrita em que a primeira parte é mais, diríamos nós, teórica e uma segunda parte mais prática. Assim como acontece na carta aos Efésios, que foi escrita em paralelo com a de Romanos. No capítulo 4 diz, rogo-vos, pois, tal como no capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, e entra na parte prática. Correto? Agora, como eu vos disse na sexta-feira, aquela coisa toda que eu tive a dizer, a igreja tinha judeus e gentios. Os judeus foram expulsos por Cláudio e voltaram. Os gentios assumiram a igreja e trouxeram uma outra tonalidade característica de quando a igreja é só de gentios. Certo? Eu dei-vos o exemplo, o Porto, o facto de estar a absorver tantos povos diferentes, está a adquirir uma tonalidade diferente, o que é maravilhoso. Até uns anos atrás, a igreja é essencialmente constituída por portuenses mesmo. Então a igreja tinha a sua própria característica. Agora, com a diversidade de povos, estes povos vão trazendo uma tonalidade diferente. E isso é maravilhoso. Porque, sabem, a igreja é isto. É os povos todos reunidos em Cristo Jesus. Não há judeu nem gentio, escravo ou livre. Certo? Somos irmãos. Somos irmãos. Amém? Somos irmãos. Certo? Uns são mais expansivos, outros são mais comedidos. Certo? Agora lá na igreja, por exemplo, o coral canta e eles dão uma salva de palmas. Estão felizes com Jesus. Nós, os portuenses, não damos salva de palmas, louvamos a Deus e tal, mas a forma deles louvar e de expandir-se é dar uma salva de palmas. E agora? Porque eles estão felizes, é espontâneo, não é nada coreografado, não é nada para as câmaras, não é nada. Eles estão felizes, sentiram-se abençoados, pá, rebentam, falam, mas também falam mais alto, não falam? Falam mais alto. Certo? Mas são mais expansivos. Certo? Nós somos mais comedidos. Certo? Isso é bom ou mau? É bom. Pelo menos se o irmão estiver a dormir ao lado, acorda logo. No mínimo isso. No mínimo. Estou a brincar. Mas é bom. Querem ver outra coisa que traz? Pessoal do Brasil e da África, vejam lá se não é verdade. Vocês oram na rua mais facilmente do que nós. Nós ligamos para o pastor João Pedro. Olha, está aqui uma senhora que precisa de orações. O irmão não se importa ver. Pessoal africano, brasileiro, o que é que faz? Desculpe, irmão. Já está, então, mas... Não, é ali no momento. Pergunta é, e porquê é que nós não fazemos assim? Certo? Estes sinais seguirão aos pastores, aos evangelistas, aos apóstolos, aos profetas e aos mestres. Imporão as mãos sobre os enfermos. É assim que está escrito, não está? Estão-me a dizer que não, então, mas quem é que conhece a Bíblia? Quem é que aqui veio a ensinar? Hã? Quem é que...
Então, mas que vida é a nossa? Ai, 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 ai. Não, estes sinais seguirão. O irmão crê? Então faça o favor de orar ao Senhor. Certo? Isso não tem que subir à cabeça. Porque quem faz é o Senhor. Como o irmão Gonçalo disse que eu ensinei aqui, nós só somos burritos do Senhor e nada mais. Foi aquilo que ele apanhou desta. Ok? Agora, no capítulo 9, rapidamente, no capítulo 9, Paulo volta-se para os judeus. Por causa da divisão entre judeus e gentios, parece que, de repente, os judeus estavam completamente arredados. Nós já não estamos no início do cristianismo, já estamos numa fase mais avançada e cada vez menos judeus se convertiam ao Evangelho, cada vez eram mais perseguidores, cada vez havia mais hostilidade para com os judeus, porque eles também se tornaram hostis para com a igreja, e cada vez o fosso era maior e cada vez pensava-se mais, Deus rejeitou-os para sempre. Mas não é verdade. Porque, em primeiro lugar, Paulo disse ao longo desta carta que a salvação é para o judeu e para o gentio. Continua a ser para o judeu e para o gentio. Sem sombra de dúvidas. Capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo. E Paulo vai sempre começar capítulos assim desta forma. Não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência tem grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, isto de ser maldito, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ou seja, que eu perdesse para que eles pudessem ser salvos. Capítulo 10. Irmãos de boa vontade do meu coração e da minha súplica a Deus, a favor deles são para que sejam salvos. Capítulo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo começa cada um destes parágrafos da mesma forma. Deus não rejeitou os judeus, Deus vai tratar com eles. Certo? Então o que é que Deus diz a este respeito? Primeiro do que tudo, e o que é que nós precisamos? Primeiro do que tudo, Deus não falhou. Israel não quis aceitar Jesus como o Messias. Lembram-se quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém? Um bocadinho mais à frente encontramos Jesus a fazer o quê? A chorar. Jesus não era como Jeremias, pois não? Que andava sempre a chorar. Há pessoas que choram mais facilmente. Dizem, eu sou uma chorona, eu sou um chorão. É verdade. Há outras pessoas que não, dificilmente choram. Jesus chorou 2 vezes. Túmulo de Lázaro e agora sobre Jerusalém. Se ao menos neste teu dia tu conhecesse a paz que pertence a ti. Mas agora isso está vedado aos teus olhos. A resistência em aceitar o Messias trouxe consequências. Certo? Deus tem prazer nisso? Não. Mas Jesus anunciou o Evangelho, proclamou, fez milagres e eles aceitaram. As nossas escolhas trazem sempre consequências. Se semearmos bem, ceifaremos bem. Se semearmos mal, mal ceifaremos. Certo? Nós temos outro ditado, quem semeia ventos, é quase, não está na Bíblia, mas eu não ia dizer que devia estar. Isso está desde 9:30 até 10:4, diz o verso 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé, porque Israel cria pelas obras da lei. E Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei. Porquê? Porque não decorreu da fé, e sim como
que das obras tropeçaram na pedra de tropeço, é Jesus Cristo, eles não aceitaram como um Messias, como está escrito. Agora é uma citação do Antigo Testamento. Ok? Agora, meus amados irmãos, no capítulo 10 vai acontecer uma coisa que é importante. No capítulo 10 vai acontecer alguma coisa importante. Porque no capítulo 10, ele vai falar sobre Faraó e o seu endurecimento. Vê se eu não estou a trocar só os capítulos. Vamos lá pensar. Deus destinou Faraó ao endurecimento e à sua destruição, ou Deus usou o propósito, o seu coração, para cumprir o seu plano? Certo? Quando ele falou com Abraão, 400 anos antes, ele disse, eu vou tirar-te com mão forte. O meu povo vai sair enriquecido, para que vejam quem eu sou. Então, Deus deixou o coração de Faraó endurecer para que o seu plano e o seu propósito se cumprisse. Certo? Quando agora chegamos a Israel, Deus não falhou. Tampouco Deus destinou-os ao endurecimento. Mas a escolha que eles fizeram não pôs em causa o plano e o propósito de Deus. Deus cumpriu o seu plano. Certo? Qual era o seu plano? É que este evangelho chegasse aos gentios. Por intermédio de quem? Deveria ser através de Israel como povo. Eles falharam, mas o plano de Deus falhou? Não. O evangelho chegou até aqui. Capítulo 11, e vamos fechar. Capítulo 11. Em primeiro lugar, ele vai dizer, até o verso 10, ele vai dizer o seguinte. Paulo volta-se para o futuro e declara que o fracasso de Israel não é total, já que existe um remanescente fiel. Ou seja, todo Israel está perdido. Não, ele vai dizer, eu sou de Israel, eu sou israelita e eu faço parte da igreja. Isto é um garante, o remanescente é um garante que Deus há de restaurar todas as coisas. Ou seja, irmãos, vamos pôr isto num aspecto mais prático. Não há dois povos. No futuro, não vai haver a igreja e Israel. Em Cristo há um só povo, uma só nação. Deus não criou dois Adãos e duas Evas. Deus criou um Adão e uma Eva. Deus não chamou um Abraão e uma Sarai e depois chamou outro Abraão e outro Sarai para fazer dois povos. Deus sempre fez, Deus só chamou um Abraão e uma Sara. E a partir deles trouxe a fé ao mundo. Certo? No final do tempo, haverá só um povo, constituído por gentios e judeus, em Cristo Jesus. Certo? Na realidade, não vai haver judeu nem gentios, vai haver filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Certo? Primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu preciso salientar é que a transgressão de Israel veio a salvação dos gentios. Quando o tempo dos gentios for completo, Deus há de tratar, olá, vai ter com o avô. É isso mesmo. Ok? Então, meus amados irmãos, quando o tempo dos gentios terminar, Deus vai tratar com Israel. Se o endurecimento e a rejeição de Israel trouxe o que trouxe a nós, quanto mais a plenitude dos judeus trará. Ou seja, quando Deus acabar de tratar com Israel, então o plano está consumado. Haverá novos céus e nova terra. Ou seja, deixem-me parar aqui, porque o problema é que eu tenho estado a dizer, Deus não rejeita. Mas então Israel? Deus não rejeitou Israel? O que Paulo está a dizer, não. Nem Israel foi rejeitado para sempre. Deus tem destinado um tempo em que há de tratar com eles. Mais ainda, a primeira, agora, eu não posso julgar melhor que os outros, porque Paulo vai dizer,
Lembra-te de uma coisa, eles eram ramos naturais. E se Deus não poupou os ramos naturais, cuida-te que não irá poupar os ramos não naturais. Não julgues melhor que os outros. Não aches que és melhor que os outros. Não faças isso, não vais por esse caminho. Porquê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somos salvos todos pela cruz, por intermédio da fé. E todos fomos recebidos na mesma qualidade, filhos de Deus. Não somos maiores nem menores, somos iguais em Cristo Jesus. Então, e por versículos 25 a 27, a visão de Paulo para o futuro de Israel, que ele chama de mistério ou revelação, é que quando vier a plenitude dos judeus, todo o Israel será salvo. Certo? Uma das questões de escatologia é a última semana de Daniel. Se os irmãos estão lembrados, há 70 semanas que Deus mostrou a Daniel por intermédio do anjo Gabriel, e elas dizem respeito ao povo de Israel, dizem respeito ao teu povo. Estão destinadas 7 semanas e mais 62 semanas. E depois há um hiato de tempo que está lá explicado, e resta uma semana, e diz o propósito destas semanas. E tudo diz respeito a Israel. Então Deus tem destinado um tempo específico para tratar com Israel. Quando diz todo o Israel, não é cada pessoa per si, mas a nação como um todo se voltará para Jesus Cristo. Certo? E mais uma vez, isto é graça. Isto é graça. É a graça de Deus. Deixem-me perguntar, eles merecem? Não. Nós merecíamos? Também não. Mas o nosso Deus é cheio de graça e de misericórdia. Agora, concluindo com o texto que o vosso pastor abriu na sexta-feira, faz todo sentido agora lermos. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Tu farias melhor? Tu poderias dar um toquezinho ao plano de Deus? Não. Ele é perfeito. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Deixa-me parar aqui. Sabe, a salvação, se é pela graça. Sabe, se eu contribuísse o que quer que seja para a minha salvação, eu poderia dizer a Deus, Deus, eu já fiz a minha parte. Já fiz o que me competia. Mas porque eu não fiz nada para ser salvo, Ele pode-me pedir tudo e eu tenho que lhe dar. Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído. Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória para Ele. Podemos ficar de pé e ter uma palavra de oração, pois já passarei o micro, está bem? Mas vamos agradecer ao Senhor. E agora, por alguns momentos, agradece ao Senhor a tua salvação. Não é a nossa salvação, é a tua salvação. É a tua salvação. Não agradecemos pela nossa salvação, a tua salvação. E neste momento, lembra a história da tua vida. Lembra como tu foste alcançado. Lembra como Ele te buscou. Lembra o que Ele tem sido para contigo ao longo da tua carreira. Fecha os teus olhos e por alguns momentos adora a Deus. Paizinho querido e Deus de misericórdia, tal como Paulo, Senhor, fecha esta parte da carta aos Romanos, Senhor, nós queremos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela profundidade dele, pela extensão dele, Senhor. Obrigada por tu nos buscaste para fazer teus filhos, Senhor, ao preço da morte do teu único filho na cruz do Calvário. Fizeste cada um de nós teus filhos, Senhor. Glória, louvor e honra ao teu nome.